Os pontos de Fernando Lima. Cumprimentamos os nossos ouvintes da Rádio Savana 100.2. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. É um programa onde, como é habitual e recorrente aqui neste programa, vamos comentar a questão da situação em Cabo Delgado. Vamos olhar também para o julgamento do chamado caso das dívidas ocultas que arranca na próxima segunda-feira. Vamos comentar também, voltamos para olhar para o caso Banco de Moçambique e Standard Bank. Vamos também para a arena internacional olhar para as eleições na Zâmbia e também o que aconteceu no Afeganistão. Fernando Lima, boa tarde. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Mas hoje não temos o nosso computador aqui no estúdio. Fala a partir de Pemba. Como é que está aí a cidade de Pemba? Bem, a cidade de Pemba, ou pelo menos a cidade de Pemba Cimento, e é um bocadinho complicado de falar de cidade de Pemba Cimento, uma vez que a cidade de Pemba é muito sui generis, ou seja, aquilo que definiríamos como cidade de cimento é a pequena cidade à volta do porto de Pemba. Depois tem toda a zona ao longo da Marginal e ao longo da praia do Imbe, mas esta cidade, à exceção de Paquitequete, vive à margem do drama humano causado pela guerra no norte de Cabo Delgado. Inclusivamente, as infraestruturas funcionam razoavelmente também, não obstante outro problema terrível, que é as imposições impostas pelo Covid-19. Só para terem uma ideia, enquanto em Maputo é possível fazer vida quase ou em cima do limite das 21 horas, aqui, se uma pessoa quiser comer, quiser qualquer coisa, a partir das 17 não há nada para ninguém. Temos uma espécie de 2 recolheres obrigatórios a funcionar ao mesmo tempo. Exatamente. E, portanto, acho que um assunto está relacionado com outro. Ou seja, o medo criado e o excesso de zelo securitário devido aos problemas da guerra impactou nas medidas do Covid-19, aliás, como já estávamos à espera. Ou seja, o recolher obrigatório, não obstante se compreender que deve funcionar para o Covid, acabou por ser, digamos, aquela mão que as forças de defesa e segurança precisavam aqui em Cabo Delgado por causa da violência no norte. No resto das províncias, porque o argumento da polícia é sempre dizer que a noite e a circulação à noite encorajam o crime. E se a polícia mandasse em Moçambique, estaríamos sempre em permanente recolher obrigatório, porque eles acham mesmo que a noite favorece o crime. Muito bem, Fernando Lima, depois desta introdução e antes de entrarmos para os temas que já alinhamos para este programa, vamos ao seu tema de semana, que é a EDM vai repor energia em alguns distritos de Cabo Delgado em 45 dias. Eu escolhi este tema porque não só é muito importante como um sinal de esperança para uma parte da população de Cabo Delgado, como, e não estou a fazer nenhum slogan publicitário, e já não sei qual é a companhia que faz este slogan, mas eu acho que energia é vida. E, portanto, fazer com que alguns distritos do norte de Cabo Delgado, que há mais de um ano estão sem energia e vivem na base do gerador, acho que é muito importante. E, portanto, a Eletricidade de Moçambique não vai reconstruir para já a subestação de Oase, mas
com alguns equipamentos que tem em reserva nos seus vários armazéns espalhados pelo país, nomeadamente na zona de Nacala, de Nampula, mesmo na cidade da Beira, vai restabelecer alguns equipamentos mínimos em Oase que permite a distribuição de energia com o mínimo de qualidade para alguns distritos. Numa primeira fase será contemplada Mocimboa da Praia e Moeda e depois o resto dos distritos. Aqui importa também dizer, e em termos noticiosos, que o problema da eletricidade nestes 5 distritos que enfrentam um apagão há mais de um ano não é só o problema da fiabilidade da energia a partir da Oase, é um problema também das linhas de energia que foram destruídas. E aqui é importante ver que as linhas de energia foram destruídas como se pretende, que tudo o que aconteceu de errado foram os jihadistas que fizeram. Se foi os jihadistas que destruíram as linhas, ou se a população que tem, digamos, mão livre para saquear tudo o que pode, tal como acontece no Sul, tal como acontece em outras regiões do país, também resolveu saquear, roubar, porque é o termo, roubar os fios elétricos que fazem as ligações entre o Oase e os outros distritos. Nós estamos a falar dos outros distritos, estamos a falar da ligação ao Oase Nangade, ao Oase Subir para Mocimboa? Não, para já só estamos a falar, e penso que essa é a ideia da EDM, estamos a falar de Oase Mocimboa, Oase Moeda. Mas isto, bem, e falando da Oase Moeda, implica, no meu ponto de vista, e não sou técnico da EDM, falar de Oase Muidumbe, porque Muidumbe, nomeadamente a sua capital distrital, Namakande, fica no caminho de Moeda. Portanto, não faria sentido dar luz à Moeda e não dar luz a alguns dos postos administrativos de Muidumbe. Mas fica para uma segunda fase a eletrificação de Nangade, a eletrificação de Palma, que são 2 distritos mais a norte. Um último ponto que eu queria realçar em relação a esta iniciativa da EDM e em relação à sua própria capacidade operacional é que, enquanto a EDM mostra sinais de vida, enquanto as operadoras de telefonia móvel mostram também que já estão a movimentar-se no terreno para restabelecerem a telefonia móvel nestes distritos com sistemas alternativos, a famosa ADIN, a Agência de Desenvolvimento do Norte, continua perdida no meio da guerra. Não sei se vai ser descoberta agora nessas bases do Rio Messalo, mas o que é certo é que ninguém sabe o que a ADIN está a fazer, e isto eu diria que é dramaticamente perigoso que o complemento de desenvolvimento não esteja já, e o complemento humanitário não estejam já alinhados com o esforço militar que se está a fazer. Porque, e isto tem sido realçado por todos os atores políticos, nacionais e internacionais, sem complemento de desenvolvimento, sem complemento humanitário, não é possível restabelecer a paz no norte de Cabo Delgado. E o NGD que também que era alvo de muitas críticas, como é que está agora, neste momento? Parece que está a levantar a cabeça. E a questão é a seguinte: o NGD, infelizmente, e apesar dos seus orçamentos nacionais, parece que está sempre dentro daquela sigla do Topidir. Então, se os doadores
não dão dinheiro e estão sempre a enfatizar os nossos parceiros, os nossos parceiros, os nossos parceiros. Se os parceiros não trabalham com o INGD, não há apoio humanitário. Ora, aqui há um problema importante que é de natureza política, que é os parceiros estão a fazer pressão para operar de forma independente em Cabo Delgado, porque há esta grande desconfiança de se utilizar a ajuda humanitária como arma política. Logo, o INGD funcionar como o braço do Partido Frelimo, o braço do governo, para fazer propaganda junto das populações afetadas. Isto é dramático, é penoso fazer um comentário desta natureza, mas é isto que está a acontecer. Há nos bastidores uma luta importante sobre o protagonismo da ajuda humanitária. E claro, se o INGD se quer afastar deste tipo de lutas de bastidores, o INGD tem que abrir os seus cordões ou fazer com que o governo abra os cordões à bolsa para ter as suas próprias linhas de apoio humanitário à população e não depender de parceiros nem de iniciativas de cidadania que se organizam em todo o país para ajudar as pessoas em Cabo Delgado. Com o controle de Mocimboa da Praia e pontos importantes que estavam sobre a alçada, sobre o controle dos jihadistas, como é que está a chegada dos deslocados aí na Praia de Paquite, que é a principal porta de entrada dos deslocados? Bem, desde há 2 semanas que se nota um movimento muito reduzido de chegadas à praia de Paquite. A interpretação é que o facto de a presença da tropa ruandesa estar consolidada, quer em Palma, quer em Quitunda, isto faz com que a população se sinta mais segura e, portanto, não tente fugir, quer de Palma, quer de Quitunda, porque há muitos relatos populares de que esta população era alvo de sevícias por parte das Forças Armadas de Moçambique. Última questão em relação a este ponto. Parte importante dos empresários, sobretudo de Mocimboa, fugiram para estabeleceram-se em Pemba. Com este movimento da chegada da luz, da eletricidade nesses pontos e também da telefonia móvel, acha que o ambiente é positivo para que esses empresários regressem lá? Não sei deles, como é que está o ambiente? É extremamente positivo porque dá um sinal na direção correta, ou seja, já temos alguns meios para funcionar, embora num primeiro levantamento ficou-se a saber que Mocimboa da Praia, na mão dos jihadistas, também funcionava com geradores, ou seja, todos os geradores que foram deixados para trás estavam nas mãos dos jihadistas que os utilizavam nas casas que ocuparam e também os utilizavam para as suas comunicações e para outros fins utilitários. De qualquer forma, aquilo que a mensagem dos empresários é que é preciso um plano muito especial de apoio governamental para que os seus negócios voltem a funcionar, porque não é um exagero, falta quase tudo, inclusivamente falta um teto para se funcionar, ou seja, para já há transporte terrestre que pode circular até Mocimboa, há transporte marítimo e aéreo, e esse claramente é mais caro, mas é preciso que haja energia para não se funcionar com gerador,
e é preciso que haja comunicações. Mas os empresários insistem, e eu tenho dúvidas se o governo, e não conheço ainda qualquer plano governamental para apoiar estes empresários, os empresários insistem que é preciso haver um plano de emergência para apoiar o florescimento dos negócios e da atividade empresarial em sítios como Mocímboa da Praia. E aqui, mais uma vez, é importante realçar que a ADIN também podia ser esse braço que ajudaria os empresários, mas eu espero que a CTA, que tem sido algo ativa na defesa dos empresários de Cabo Delgado, também tenha uma voz ativa e agressiva na defesa dos empresários de Cabo Delgado para que as suas atividades retomem, digamos, vamos dizer, ao novo normal, tomando emprestada essa expressão da própria pandemia do Covid-19. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos entrar para o nosso primeiro tema destes que elencamos para o nosso programa. Tem exatamente ligação com o seu tema de semana. É que depois de uma semana se ter recuperado a vila de Mocímboa da Praia, estas forças combinadas lançaram uma ofensiva sobre aqueles que são tidas como as principais retaguardas destes insurgentes. E há indicações que a retaguarda Mbau já foi desmantelada e a aproximação que se faz é agora para Ciro 1 e Ciro 2, onde se situa o que se acredita serem as maiores bases do grupo. Que informações é que tem aí exatamente sobre este assunto? Bem, a informação que nós temos em Pemba, de várias fontes no terreno, é que é exatamente isso que se está a passar. O que é que significa? Significa que um grande contingente ruandês, com o apoio das Forças Armadas de Moçambique, está a evoluir no terreno. Não é claro se há alguma participação da SADC, nomeadamente de meios aéreos da SADC que estão na posse das Forças Armadas sul-africanas. Mas é facto que há combates ao longo do rio Messalo e as fontes insistem que são combates muito duros, muito violentos, e isto, inclusivamente, poderá ter impedido a deslocação de jornalistas ao teatro das operações, porque se pensa, as informações que estamos a receber, que a situação não está suficientemente consolidada na zona de Mingalewa e Mbau para que os jornalistas estejam neste teatro de operações. Em adição a isso, e é preciso também descodificar o que é que isto significa em termos de diretiva, as Forças Armadas ruandesas, desde terça-feira, que não fazem qualquer pronunciamento. Portanto, ou significa que a situação não está completamente clarificada nas operações militares em curso, ou que, finalmente, e tenho dúvidas sobre isso, as Forças Armadas de Moçambique ou a parte política, o braço político do governo moçambicano, tenha conseguido influenciar a parte ruandesa para ser menos vocal e menos pública sobre o desenrolar e desenvolvimentos militares no teatro de operações. E também, Fernando Lima, depois desta recuperação de Mocímboa, regressa à utilização da N380, que voltou a ser utilizada em toda a sua extensão
mas neste momento só são os militares a utilizar e não os civis, o que significa que também este grupo de jornalistas que está aí em Pemba, a ideia era exatamente percorrer este troço até Palma. Ora, Francisco, eu só poderia pôr se eu fosse chefe de secretaria, punha um carimbo em cima das tuas afirmações. É assim, sem ter nenhum porta-voz oficial a declarar a abertura da N380, claramente a ideia era mostrar aos jornalistas e ter os jornalistas a circular, sobretudo no troço Macomia-Palma, Macomia-Moeda, Macomia-Mocimba da Praia, para demonstrar que a N380 está de facto aberta ao tráfego. Claro que os jornalistas viajariam em coluna militar, o que significa limitações, mas não deixa de ser significativo, e a abertura da N380, depois do atingir dos objetivos do nó de Auaz e de Mocimba da Praia, era de facto o terceiro objetivo, sendo que o quarto objetivo é a operação militar em curso, o desmantelamento das bases militares nas florestas, nas matas, ao longo do rio Messalo, até à junção com o rio Moela, já próximo da costa. E sem essas comunicações oficiais que deixaram de ser feitas, sobretudo pelo Ruanda, como Fernando Lima esteve a dizer, desde terça-feira, também vamos continuar com aquele mistério sobre estes grandes avanços das forças combinadas, sem mortos e também sem capturados, Fernando. Pois, esse é outro problema, embora aqui o mistério tem algumas pontas a descoberto. Ou seja, claramente há fontes militares e securitárias que nos têm dito que é intencional não falar de mortos, feridos e capturados, mas que as baixas entre os jihadistas são muito elevadas. Decifrando politicamente esta atitude e esta política, no meu entender, isto tem em vista afastar um debate que mais tarde ou mais cedo vai ocorrer, que é: há tropas internacionais, há tropas estrangeiras em Moçambique que estão a matar moçambicanos, sejam eles jihadistas, sejam eles familiares de jihadistas, porque não nos podemos esquecer que nestas bases, por exemplo, há muita população que tradicionalmente tem sido utilizada como escudo humano, e certamente, sobretudo com bombardeamentos de artilharia, bombardeamentos através de rockets em helicópteros, isto certamente que fará aquilo que os militares chamam de danos colaterais, ou seja, vítimas civis. E estas informações, não obstante o blackout terrível que está a haver, sobretudo nas Forças Armadas de Moçambique, para que não se façam vídeos, para que não se gravem áudios das zonas de combate através da população, porque a população, aqui há uma população dividida. Há uma população destas áreas onde está a haver operações militares que
que uma parte vive em campos de deslocados e a outra parte vive exatamente nas bases ou compõe estas milícias jihadistas que neste momento estão a combater as forças combinadas. Portanto, esta é a minha interpretação para o mistério da ausência de mortos, capturados e feridos. Isto, por outro lado, afasta outro tipo de pressão, que é uma pergunta óbvia: quantos mortos do lado das forças combinadas, nomeadamente se há caixões que estão a viajar para Kigali. A indicação também que existe é que chegados a Ambau também não encontraram grandes resistências, tal como aconteceu no cima da praia. Já discutimos isto aqui, que os jihadistas, se não são encontrados, retiram-se para algum lugar. O Suf Mamad, o líder, o presidente da Renamo, dizia que isso é muito perigoso, porque o guerrilheiro, quando retira-se para algum sítio. Do ponto de vista estratégico, mesmo do ponto de vista tático, faz todo sentido a observação de Ossuf Momad. Aliás, o último boletim cabo ligado que dá conta e faz o rastreio sistemático de todas as operações militares ou ocorrência de violência nos distritos atingidos pelos combates. Há maior evidência de pequenos ataques, de pequenos grupos em ação nos distritos afetados pela violência. Portanto, isso já está a ocorrer e a minha interpretação dos últimos incidentes nos arredores de Nangad, em Litangina, são uma evidência deste tipo de uma tática nova. De qualquer forma, as nossas fontes militares e securitárias no teatro de operações indicam que houve combates em Miangalewa, houve combates em Mbau e foram combates fortes. Falamos um pouco aqui sobre a intervenção das tropas da SADC, que ainda não está muito bem clara a forma como estão a intervir, se já entraram ou não no terreno, mas à margem da reunião da SADC no Malawi, o ministro da Defesa moçambicano, Jaime Neto, disse que a força ainda está a implantar-se e a reposicionar-se. Não estão um pouco atrasados, Fernando Lima, para o momento crucial em que se chegou no teatro das operações? Do meu ponto de vista, estão atrasados militarmente e estão atrasados político-diplomaticamente. Ou seja, quanto mais atraso houver das forças da SADC, maior é o protagonismo das forças ruandesas. E por que que digo isso? Não, para além dos discursos oficiais, que é tudo rosas e que é tudo cooperação, sorrisos, abraços e beijos entre o contingente ruandês e o contingente da SADC, do ponto de vista operacional, há dois aspectos que importa realçar. Por um lado, o contingente da SADC não está completo. O contingente da SADC não ultrapassa as 1000 unidades. Isto para um contingente que se estimava em mais de 3 mil homens. Isto significa que, em termos operacionais, é preciso fazer opções. Ou a SADC é uma força de ocupação de espaços, portanto, ocupação de quadrilha, de quadrilha, ou passa a operações
ofensivas. Operações ofensivas que neste momento estão a cargo do Ruanda, com algum apoio em reconhecimento daquilo que é designado aqui como força local e também de outras unidades regulares do exército moçambicano. Para além disso, as nossas fontes no teatro de operações indicam que autocarros dos transportes NAGI transportaram não soldados da SADC, mas soldados ruandeses, o que leva a pensar que eventualmente o Ruanda terá aumentado o seu efetivo no teatro de operações. As forças do Botsuana, que vão ocupar a zona militar de Nangad, uma zona onde há grande instabilidade, essas forças ainda há 2 dias ainda estavam estacionadas em Moeda e, portanto, não puderam intervir nos últimos confrontos que houve em Nangad. Também temos informações de que o Botsuana escolheu exatamente a colocação em Nangad para cooperação com o Ruanda, porque consideram que é muito importante a experiência de combate do Ruanda, quando a força militar do Botsuana praticamente não tem qualquer experiência em teatros de combate, quer na região, quer fora da região. Mas, portanto, esta é a situação. Em termos práticos, não existe qualquer indicação que a SADC esteja a operar, incluindo a utilização de helicópteros de ataque Roivak da Força Aérea Sul-Africana. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Caros ouvintes e telespectadores, estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Neste momento vamos comentar sobre o julgamento do chamado das dívidas ocultas, que arranca próxima segunda-feira, mas a notícia mais fresca sobre este assunto diz respeito ao facto de o juiz da causa, Efigênio Batista, ter chumbado a lista das 35 testemunhas submetidas pelo advogado de Antônio Carlos Rosário Alexandre Chival. Um dos nomes destacados é de Filipe Nunes, o presidente da República. O juiz justifica a sua decisão com o argumento de que Nunes não é pessoa desinteressada deste processo e, por não ser, prestou declarações junto dos jurados. Fernando Lima, cai aqui mais uma vez este esforço de arrastar ainda mais o julgamento para o campo político imediato. Francisco, nós, sem grande assessoria jurídica, debatemos aqui neste programa. Já tínhamos concluído isso há várias semanas, porque aqui claramente, e isto vem acontecendo nos últimos anos, há uma tentativa de se fazer o julgamento na praça pública em paralelo com aquilo que vai acontecer na segunda-feira. E, portanto, o advogado tem o direito de arrolar quem ele acha que deve arrolar. Aliás, as testemunhas podiam fazer entre si um Conselho de Ministros alargado, tal a qualidade das pessoas que foram arroladas como testemunhas. Mas o nosso sistema processual dá estes poderes ao juiz de quase liminarmente afastar as testemunhas que são arroladas pelos advogados. Aliás, o despacho do juiz, que é quase lacônico, inclusivamente acaba por penalizar os advogados e tece comentários
muito, digamos, não vou dizer gravosos, mas e nem pouco abonatórios. Isso eu não tenho que subscrever a opinião do juiz sobre os advogados de defesa, mas digamos que os advogados de defesa, ao insistirem e ao intentarem vários movimentos, eu diria, taticistas em relação ao julgamento, acabaram por se expor à crítica e à própria penalização verbal e material do juiz da causa, e eu não sei se o assunto ficará por aqui ou se vão inclusivamente tentar uma queixa à própria ordem dos advogados. Aliás, é interessante que na última semana têm aparecido também comentários muito pouco abonatórios sobre o próprio juiz, tentando sugerir que o julgamento será uma grande farsa e que o juiz não tem qualidade e competência técnica para dirimir um julgamento com a complexidade que ele vai revestir. Aliás, fosse buscar o passado do juiz para argumentar essa tese. Exatamente. E é assim, eu penso que alguns dos argumentos que têm sido esgrimidos têm a sua razão de ser. Devemos estar, de algum modo, apreensivos sobre a qualidade, mas vamos também aferir das próprias sessões se o juiz vai ou não vai estar à altura, e temos, e já que há muitos paralelos que se estabelecem com o famoso julgamento dos assassinos de Carlos Cardoso, em que Augusto Paulino, não obstante ser questionado sobre a sua capacidade técnica, naquele momento crucial do julgamento sobre incriminar ou não Nimpine Chissano, há o famoso adiamento da sessão de sexta-feira para segunda-feira, para nos bastidores se consertar o depoimento da senhora Cândida Costa. Eu ia dizer Celina Costa, o que era um insulto para a senhora Celina Costa, que também é figura pública, mas é a senhora Cândida Costa, que já faleceu e era uma ex-funcionária das alfândegas de Moçambique. Fernando Lima, quando falava desses comentários que o juiz tece aqui na sua decisão de eliminar a lista dos 35 testemunhas, falava daquilo que ele não usa, esses termos, de uma espécie de manobras dilatórias que são usados pelos advogados nesse processo. Por exemplo, há também um outro pedido que foi chumbado sobre o pedido de liberdade provisória de Ndambi Gebuza e também de Antônio Carlos de Rosário. No Antônio Carlos de Rosário, o argumento é de que é membro de CIS e nessa qualidade goza de direito de responder a este processo em liberdade, e o juiz chumba, justificando que não é a primeira vez que os advogados requerem esta libertação na base deste argumento, e na altura foi várias vezes chumbado. E há esta espécie deste uso de manobras dilatórias nesse processo. É aí que se referia, Fernando Lima. Esse é mais um detalhe. Aqui eu diria que usarei a minha prerrogativa de ser advogado do diabo. Ou seja, eu acho que os advogados têm o direito de utilizar todos os meios que estão à sua disposição para tentar defender os seus clientes. E há um princípio importante que já enfatizamos 2 vezes: as pessoas
por estarem em prisão preventiva, não estão julgadas, portanto, continuam a gozar de presunção de inocência e por outro lado, a prisão preventiva, ou seja, o privar-se alguém de liberdade, é uma medida extrema que deve ser usada com a maior cautela. Agora, eu penso que mesmo para um leigo em matérias legais, ele vai concordar da perigosidade e da sensibilidade que revestem as acusações que impendem sobre estes arguidos que aguardam julgamento em prisão preventiva. Para explicitar melhor a situação, eu penso que constitui, digamos, alarme público o facto de os principais arguidos lhes ser atribuída aguardar julgamento em liberdade, uma vez que, digamos, a opinião pública iria imediatamente, ou a opinião pública e, inclusivamente, as organizações da sociedade civil que acompanham o processo deste julgamento, iriam dizer que há claramente um favorecimento dessas pessoas para aguardarem em liberdade. Vemos que, por exemplo, não houve o mesmo tipo de interrogações em relação a outras pessoas que, em determinado momento, quer parecer que foi o Tribunal Supremo, ordenou a soltura de outros arguidos do mesmo processo. Nem de longe, nem de perto, o caso dos bois e dos apartamentos aparentemente concedidos pela senhora Cetina Titós como diretora do Fundo do Desenvolvimento Agrário, que continua em liberdade a aguardar o desfecho do seu processo. O seu processo não pode ser comparado ao caso das dívidas ocultas e, não obstante, existe um grande clamor em termos de opinião pública do porquê da senhora Cetina Titós aguardar em liberdade as várias fases a que o seu processo tem sido submetido e da lentidão com que ele se arrasta. Mas os processos não podem funcionar, digamos, à boleia das opiniões e dos humores da opinião pública, porque para uns a justiça é muito célere, noutros casos a justiça é muito lenta. Não obstante, e isto não significa que estou a desculpabilizar a tradicional lentidão da justiça moçambicana. O que acha da admissão da Ordem dos Advogados como assistente neste processo? É uma mais-valia para a credibilidade e a transparência deste processo, e também o facto de uma aparente abertura para que a comunicação social esteja em peso a cobrir este julgamento. São cerca de 200 de jornalistas que foram credenciados, Fernando. Bem, Francisco, eu tenho os meus pontos de interrogação e estou muito cético em relação às duas questões. Eu percebo que o facto de se abrir o julgamento à cobertura em direto, penso que é importante. Penso que é importante em termos de opinião pública e permitir que qualquer um acompanhe este julgamento, mas eu conheço outras experiências em que uma aparente abertura depois foi saciada porque exatamente
os efeitos esperados não estavam a ser atingidos. Por exemplo, dando um cenário especulativo, há determinadas forças que esperam que este julgamento seja um enorme circo e que se transforme no próprio julgamento do atual governo, da atual presidência da República. Eu não me admiraria se as liberdades formais agora concedidas, que elas não seriam limitadas. Aliás, sei que num primeiro momento se tentou que as televisões recebessem o feed, ou seja, recebessem o sinal do julgamento a partir da televisão, mas isso imediatamente levantou uma grande suspeita, uma vez que largos setores da opinião da nossa sociedade não têm qualquer confiança na televisão de Moçambique e na sua permanente manipulação pelos sucessivos governos do dia. Logo, aquilo que se acabou por fazer foi dar a possibilidade, é uma solução mais onerosa, devo dizer, mas na forma como é entendido neste momento a cobertura em direto, é que qualquer canal tem o direito de colocar os seus equipamentos, o que, em termos logísticos, também me parece bastante complicado, mas só abona a favor dos serviços governamentais, no sentido de que afastaram a suspeição de que, ao darem o sinal a partir da TVM, pretendiam que a televisão governamental controlasse o que saía da tenda da BO. Já em relação à Ordem dos Advogados, eu espero que a Ordem proceda com a maior lisura, que não faça leituras políticas do julgamento. Cada direção da Ordem dos Advogados tem tido as suas especificidades e as suas idiosincrasias. As últimas 3 direções estiveram à altura das expectativas da opinião pública. Eu espero que a direção do advogado Duarte Casimiro esteja à altura do atual desafio e que não alinhe por posições como aconteceu no passado, em que a Ordem não era mais que um capacho do governo do dia. Portanto, eu espero que a Ordem esteja à altura dos desafios, porque também lamento que o Fórum de Monitoria do Orçamento foi afastado como assistente no processo. Muito bem, Fernando Lima, vamos olhar para um outro tema, que é o caso do cessamento dos gestores do Standard Bank. O Banco de Moçambique voltou a carregar sobre este banco e desta vez foram abertas mais processos contravencionais e contra 2 gestores, um contra já o substituído administrador Chuma Mokocha e outro contra Cláudio Barnes, que é o diretor de tecnologias de informação. Eles, já discutimos aqui, são acusados de graves infrações graves relacionadas com a implementação desta rede de pagamentos ilegais fora do país. Fernando Lima, o Banco de Moçambique tornou mais difícil a vida de Chuma. Não só tornou mais difícil a vida de Chuma Mokocha, mas também atacou uma área muito querida ao Banco Central. O Banco Central envolveu-se diretamente na imposição de uma nova rede de operações interbancárias em Moçambique. Ora,
o Standard Bank, ao fazer funcionar um backup ou ao fazer funcionar aquilo que o Banco Central designa como rede paralela, está a pôr em causa a rede que é favorecida e apoiada pelo Banco Central. Portanto, faz todo sentido esta nova iniciativa do Banco de Moçambique em relação, por um lado, ao gestor diretamente responsável pela área das comunicações e no Acosta, porque é o superior hierárquico do seu diretor de comunicações. O que significa que o Banco de Moçambique desvalorizou toda aquela argumentação do Standard Bank, em relação exatamente a este assunto das oscilações, que a rede não está boa, precisava de um backup para não ter que ter aqueles dissabores do passado em relação àquele apagão de 2018 com a BitFest. Certo. Neste momento há uma auditoria em curso pela Pricewaterhouse. Não estou certo se nos termos de referência da auditoria estão contempladas também as operações deste backup. Mas, no fim do dia, me parece que o Standard Bank não vai querer deixar pontas soltas neste processo, não obstante considerar que há, de algum modo, uma atitude conciliatória do Standard Bank, uma vez que as últimas informações que eu tenho é que o banco, enquanto instituição, não vai recorrer das sanções que lhe foram impostas pelo Banco Central. Portanto, há uma clara diferenciação das ações que estão a ser intentadas pelo administrador delegado e pelos diretores, ou neste caso um diretor, uma vez que não sei se Cláudio Banse já decidiu acionar também uma ação de recurso em relação às sanções que lhe foram aplicadas, mas a informação que eu tenho, e a informação vem de dentro do banco, é que a instituição Standard Bank não vai recorrer das sanções impostas pelo Banco Central. Muito bem, Fernando Lima, vamos quase a fecharmos o programa, mas antes vamos a Cabul, que os talibãs estão de volta no Afeganistão, 20 anos depois de terem lá estado. Tudo indica que vieram para ficar. Aparentemente, a comunidade internacional, mais uma vez, não tem uma estratégia clara para lidar com esta nova realidade. Mas, Fernando Lima, é importante um diálogo político com o Afeganistão, sobretudo na componente dos direitos das mulheres, maior inclusão às mulheres e das minorias étnicas, para que os talibãs permaneçam e não irritem a comunidade internacional, que também parece que eles estão a adotar uma estratégia de não confrontação com o Ocidente, Fernando. Bem, em primeiro lugar, eu diria que aquilo que aconteceu no Afeganistão nas últimas semanas é uma grande humilhação para as políticas internacionais dos Estados Unidos. De facto, isto é o comprovativo que os Estados Unidos era, de facto, uma força de ocupação, portou-se sempre como uma força de ocupação e bastou os Estados Unidos retirar ou declarar a sua retirada do Afeganistão, como tudo que tinha sido aparentemente construído se desmoronar como um frágil baralho de cartas. Portanto, os aliados dos Estados Unidos, neste momento, estão extremamente preocupados com a imagem que
a grande potência mundial, Estados Unidos, dá, e se os seus aliados estarão de facto protegidos em relação à Rússia, em relação à China, perante atitudes como esta. Depois há elementos de pormenor, eu acho que eles foram sumarizados muito bem por Condoleezza Rice, uma mulher muito poderosa dos Estados Unidos, uma brilhante académica, uma académica muito conservadora, muito ligada ao Partido Republicano, e que já foi conselheira da Segurança Nacional dos Estados Unidos, em que ela acha que o timing não está contra a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, ela acha que era inevitável, mas o timing da retirada não foi o melhor, nomeadamente ela acha que a retirada deveria ocorrer durante o inverno, onde a mobilidade dos talibã é muito mais reduzida, e que a retirada fosse negociada, nomeadamente que os Estados Unidos pudesse reter a poderosa e sofisticada base de Bagram e que pudesse manter relações privilegiadas em todo o contexto de alianças naquela região muito sensível, uma vez que de um lado temos o Paquistão e a China, e do outro lado um dos grandes inimigos declarados dos Estados Unidos, que é o Irão. Dito isto, e para já eu tomo nota das declarações dos porta-vozes das forças talibã, mas eu tenho sérias reservas de que os direitos das mulheres vão ser respeitados no sentido de que, do que formalmente, por exemplo, nós aqui em Moçambique aceitamos como sejam os direitos adquiridos das mulheres moçambicanas, e de que elas não serão sujeitas às sevícias que foram sujeitas há 20 anos atrás. Ou seja, o que é que mudou no grupo talibã para que em 20 anos a sua atitude em relação à democracia, em relação aos direitos fundamentais e em relação aos direitos das mulheres tenha mudado radicalmente? Muito bem, só um minuto, só vamos olhar um pouco para as eleições na Zâmbia. Houve mudanças, o líder da oposição, Hakainde Hichilema, destronou Edgar Lungu, atual chefe do Estado. Há quem afirme, Fernando Lima, que Moçambique poderia tirar lições sobre este escrutínio. Na Zâmbia, a CNE, a polícia e nem os tribunais não foram as estrelas de todo este processo. Bem, eu acho que aquilo que aconteceu na Zâmbia, e se houver uma boa cobertura noticiosa para Moçambique das eleições zambianas, é mais uma vez uma enorme vergonha para a CNE. Ou seja, a CNE tem os mesmos meios que a Comissão Eleitoral zambiana, tem as mesmas limitações em termos de nomeação e dependência do Poder Executivo que existe aqui em Moçambique, mas o desempenho da Comissão Eleitoral zambiana foi a todos os níveis notável, nomeadamente nos seus pronunciamentos independentes e na celeridade com que divulgou os resultados eleitorais. É vergonhoso o que tem acontecido nos sucessivos atos eleitorais em Moçambique, e eu espero que, e habitualmente, dos dinheiros de bolso e das ajudas de custa que estão à disposição
da Comissão Nacional de Eleições moçambicana, que eles tenham estado presentes na Zâmbia e que tenham colhido lições importantes para o seu comportamento em futuros pleitos eleitorais em Moçambique e que se afastem das vergonhas em Moçambique, nomeadamente os eleitores fantasmas da província de Gaza e outros problemas. Quanto ao candidato vitorioso, cá estaremos, como sempre, temos que ser pragmáticos, ver para crer. O senhor Hichilema, que também é conhecido por Bali, é nem mais nem menos que o único zambiano elencado pela revista Forbes como o homem mais rico da Zâmbia, é o maior ganadeiro da Zâmbia e gosta de dizer nos comícios de que ele não está na política para ficar rico porque já é uma pessoa muito rica. Não sei, o Donald Trump também é um homem muito rico e nós vimos o que um homem muito rico fez nos Estados Unidos. Eu espero que Hichilema não pisque o olho à presidência de Donald Trump e aplique algumas dos pressupostos de governação de Donald Trump na Zâmbia, não obstante ser quase megalómana o meu comentário, não haver qualquer comparação possível entre os Estados Unidos e entre a Zâmbia. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos sobre a situação em Cabo Delgado, olhamos para o julgamento do chamado caso das dívidas ocultas que inicia na próxima segunda-feira, comentamos sobre esta relação Standard Bank e o Banco de Moçambique, fomos a Cabul para comentar a chegada dos talibãs ao poder 20 anos depois, e comentamos também as eleições na Zâmbia. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até de hoje a 7 dias.